quero ler com você uma passagem no livro de Provérbios, conforme esse quadro que nós temos feito aqui no nosso canal, sobre porções de sabedoria. Tem a passagem que está no livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 28, que diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que quer dizer isso? Ele está falando conforme a realidade daquela época, nos tempos antigos, quando as cidades eram muradas para se proteger de invasões, porque isso era muito comum. Então a cidade que não tivesse muros estava exposta aí a seus inimigos, correndo o risco de ser invadida, de ter seus habitantes mortos, seus bens saqueados, sua vida destruída e a sua cidade tomada. Então ele está falando aqui que a pessoa que não contém o seu espírito, a sua parte interior, e que se expõe para as outras facilmente, é uma pessoa como uma cidade cujos muros não existem mais. Foram derrubados, ou talvez nunca existiram, pelo excesso de confiança na segurança. Assim são muitas pessoas que falam de si o tempo todo. São pessoas que se expõem falando: eu sou assim, eu faço dessa maneira, se fizeram assim comigo eu reajo dessa maneira. São pessoas que elas às vezes nem se conhecem bem o suficiente para poder pensar isso, para tirar essas conclusões. Hoje em dia, principalmente nesses tempos de redes sociais, muitas pessoas têm feito isso. Elas têm construído perfis falsos de si sem perceber, porque às vezes elas encontram um post ali que elas acham interessante, em que alguém diz que faz de tal maneira em tal situação com tal pessoa, então a pessoa que vê o post se apropria dele e compartilha dizendo: eu sou assim. Sendo que na verdade ela nem sabe, ela apenas se identificou na hora, talvez até porque gostaria de ser assim, mas ainda não é, talvez nunca vá ser. Então o que acontece? Isso é uma forma de você se expor às vezes de uma maneira verdadeira, tornando conhecidas as suas fraquezas, suas fragilidades, seus sentimentos, ou também se expor de uma maneira falsa, mostrando algo que você não é. De qualquer forma, você está construindo uma imagem que não vai refletir você exatamente. Então o que acontece? A melhor coisa que você faz é conhecer bem a si mesmo. Como disse o filósofo Sócrates no passado: conhece a ti mesmo. A Bíblia mesmo diz isso também, em outras palavras. Ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos, precisamos saber das nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas contradições, porque nós somos contraditórios. Há muita coisa em nós que não está resolvida. E antes de dizer para as pessoas que nós somos assim, ou até de agir daquela maneira, no automático, nós precisamos realmente nos trabalhar. A melhor coisa que uma pessoa faz, se ela quiser realmente crescer como pessoa, ficar madura, além de conhecer a sabedoria da palavra de Deus, que trata de todas essas questões, é ela conhecer a si mesma e trabalhar isso fora do seu automático. Como assim automático? É como o avião que o piloto pode colocar lá no automático e ele voa por um certo tempo, naquele piloto automático, computadorizado, e ali há situações que o piloto automático não resolve, então o piloto humano tem que assumir de novo. Nós temos isso, aquilo que é natural em nós é automático, que você faz sem perceber, são as suas reações naturais a várias situações, que você próprio nem percebe. Às vezes a pessoa, quando nós dizemos fulano se traiu, está dizendo que alguém que dizia ser de tal maneira, de repente estava no automático e foi apanhado reagindo de uma forma totalmente diferente do que ela dizia, porque ela estava no automático. Agora, se você, quando está diante das pessoas, se estiver policiando a si próprio, estiver pensando nisso, no assunto, e trabalhando, não que você vá falsificar um comportamento, mas nós não nascemos prontos. Nós não nascemos, nós sabemos, por exemplo, que um adolescente ainda está em formação, por exemplo, na sua personalidade. Eu já fui adolescente, sei como é isso. Sei como é, às vezes, ficar procurando a melhor forma de agir ali naquela situação, naquela festa que eu cheguei, naquele local, no meio dos parentes, dos amigos, e o que falar, o que fazer, porque na verdade não há ainda uma definição nisso na pessoa, ela ainda é nova demais. Mas a gente que envelhece assim, a gente que envelhece sem saber quem ela é,
como ele deve se portar, como ele deve ser, o comportamento ideal, a conduta apropriada, justa, verdadeira, autêntica, porque não trabalham a sua personalidade, vivem sempre no automático, perdem amigos, perdem oportunidades, perdem o emprego às vezes por causa de algum problema, alguma desavença no trabalho, algum comportamento impróprio. E aí essa pessoa não percebe por quê, ela não se percebe. Às vezes quem está em volta fica tentando dizer, mas não consegue. Então, a melhor coisa é você, primeiro, construir em volta de você o quê? Não uma capa, não para falsificar sua conduta, mas você tem que ter esses muros aqui, que é no sentido de que antes de você expor algum lado seu, alguma característica, você precisa ter a convicção de que aquilo já está bem trabalhado, de que aquilo está pautado na boa conduta, em parâmetros corretos de vida, em parâmetros, em princípios da Bíblia, da Palavra de Deus, no que é correto, que às vezes nós ouvimos o conselho de muita gente boa, de gente sábia, os mais velhos, pai, mãe, que quando são boas pessoas, que nos dão bons conselhos, eles nos dão orientação para isso. Então nós precisamos primeiro trabalhar essas questões em nós, antes de expô-las, para que nós não fiquemos como essa cidade cujos muros foram derrubados, e está exposta ao inimigo, aos perigos. Porque a nossa vida depende dos nossos relacionamentos. Por mais que nós tentemos dizer, eu não me importo com o que pensem de mim, muita gente anda falando isso, todo mundo se importa. Todo mundo se importa. Nós não somos uma ilha, nós gostamos de nos sentir aceitos, nós gostamos de receber validação para o que nós somos, para o que nós fazemos, nós gostamos de elogio, de aprovação. Então quem diz que não se importa com o que os outros dizem, na verdade está sendo falso consigo mesmo, porque quem está ouvindo sabe que não é verdade. Então não seja uma cidade cujos muros estão derrubados, caídos. Seja alguém que se constrói dia após dia, sabiamente, conforme os princípios de Deus, para que você não seja visto como alguém que não está pronto, ninguém nunca está totalmente, mas que também não seja visto ainda nas suas indefinições, nas suas fragilidades, de maneira que você fique ridicularizado. Apenas seja você. Ninguém é perfeito, ninguém é obrigado a se expor para as pessoas como pronto a falsificar um comportamento, mas naquilo que você não está convicto em si mesmo, guarde para si e trabalhe isso com as pessoas boas que você pode confiar, da família, com amigos verdadeiros, até mesmo com um profissional aí da mente, das emoções, um psicólogo e tudo. Há várias formas de se trabalhar isso, mas o importante é nós valorizarmos aquilo que somos e não deixar que isso seja banalizado pelas pessoas por uma exposição desnecessária do nosso interior. Deus te abençoe.